Hoje nós vamos estudar um tema muito delicado de novo, tá? Não é simples de estudar. Aliás, estudar é até simples, não é simples às vezes de entender, de compreender. Eu me coloco sempre, absolutamente sempre, na posição de qualquer pessoa que está passando por uma dificuldade da qual nós vamos falar. Porque é óbvio, né? É muito mais simples eu falar da sua vida, ou do que você está passando, quando não sou eu que estou passando, concorda? É muito mais simples você falar do que eu estou vivendo quando você não está vivendo. Então, quando surgem provações coletivas, que é o tema a nossa reflexão de hoje, e provações coletivas envolvem uma coletividade muito grande de determinadas regiões do mundo. Terremoto, normalmente são terremotos, maremotos, tsunamis, acidentes aéreos. Tem as mortes coletivas e tem as provações coletivas. São coisas diferentes. Normalmente elas estão juntas, mas a gente confunde. Só para vocês entenderem. O que é uma morte coletiva? Um carro teve um acidente. Desencarnaram 4 pessoas da mesma família. Isso é uma morte coletiva, não? Coletiva. Um ônibus caiu da ribanceira. Entendeu? São mortes coletivas, são desastres. Né? E você tem os desastres coletivos que são gigantescos. Normalmente são causados por causas naturais. E esses desastres coletivos tendem a alcançar um número muito grande de pessoas. Nem sempre, veja bem, ele causa muitas mortes, como poderia de imaginar. Por exemplo, às vezes a gente vê esses furacões nos Estados Unidos de nível 5, né, que vão passando ali pela costa, né, do Pacífico, aí pegam, por exemplo, ali a América Central, muitas vezes destroem países, como aconteceu recentemente com Porto Rico. Todo ano tem furacão lá, todo ano, né? Ninguém questiona se vai ter furacão, qual é o nome do furacão, que eles sempre dão um nome diferente, e como é que eles vão enfrentar. Então, assim, já é esperado. Quem mora aí na Flórida sabe disso, né? Em vários estados americanos, vocês que nos acompanham, tem a temporada dos furacões. É como aqui no Brasil, né, no sul do Brasil, a gente já espera chuva no sudeste no final do ano, né, mais ou menos no meio do ano aqui no Nordeste, ou abril, parece que o pessoal fala que chove bastante. Só que às vezes nós temos um exagero, abre aspas, da natureza, né? E isso alcança muita gente, de uma parte. E a pergunta é, por que eu e não fulano? Não é? O que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para passar por um problema grande? O que foi que eu fiz por um monte de coisa? Então, acho que o estudo de hoje vai ajudar muito a gente a expandir a nossa mente, vai ajudar muito a gente a expandir, né, o nosso horizonte de entendimento do que isso significa para todos nós, tá bom? Então vai lá, dá seu like no vídeo, já ajuda a gente antecipadamente, se inscreve aqui no canal do YouTube, você aqui do Insta, compartilha. O que eu vou ler hoje para pautar os nossos estudos? O livro Paz no Coração, que eu tenho lido com uma certa sequência, ele é muito bom, no capítulo 66. Adivinha o nome do capítulo? Provações coletivas. Provações coletivas. Você vê, por exemplo, no Japão é terremoto. O Japão está em cima de uma placa tectônica, né? Então, assim, o círculo de fogo ali do Pacífico. Então, todo ano tem um monte de terremoto, o ano todo. Só que a gente não sabe, porque são micro terremotos, e de vez ou outra aparece um terremoto grande, 7, 8, 9 graus, na escala Richter, né? E causa aquele estrago que a gente vê na televisão e assim por diante. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Tá bom? Meus amigos, like no vídeo, compartilha para mais pessoas. Eu falo assim, esses temas as pessoas precisam ter acesso, porque tem tanta gente que não entende, fala tanta bobagem, né? Tem gente que se revolta com Deus, tem gente que fala, Deus esqueceu da gente, Deus não... E não tem nada disso, não tem nada disso. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer com alguém que está passando por um problema grave é perder esperança. Por isso que me preocupa. Eu passei por desastres naturais, né? Já passei perdendo tudo, né? Desde quando eu era criança, passei por diversas enchentes, eu e minha família. Literalmente, né? Quando eu era criança, a gente perdeu tudo, de não ter lugar para poder morar por causa de enchente. Depois de algum tempo, eu já adulto também perdi não tudo, mas praticamente quase tudo. Esse negócio de perder tudo é um negócio muito complicado, né? Muito pejorativo. Mas, assim, passamos por experiências muito difíceis e vira e mexe isso acontece. Então, eu posso falar não só da teoria, mas de alguém que viveu isso e, de certa forma, acredite, vive também. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. Provações coletivas. As provações coletivas, elas podem ser interpretadas por intervenções naturais
da lei divina no comportamento da coletividade humana, visando a concorrer para o seu aperfeiçoamento. Então vamos lá. Primeiro ensinamento está no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, está no livro A Gênese, quando nós vamos estudar a transformação do mundo e a formação dos mundos, está aqui também nesse livreto maravilhoso, além de outras informações preciosas. Essas situações todas têm um único objetivo: aperfeiçoamento. De quem, Ricardo? De todo mundo. Do encarnado que passa pela dor e que passa pelo desafio de ser afetado ou de ter que recomeçar do zero, às vezes não é do zero, mas passa pelo susto, aqueles que estão ao redor para exercitar compaixão para poder ajudar, e a tecnologia, né, para poder evoluir. Porque, por incrível que pareça, por causa de grandes dores e problemas, a humanidade tem evoluído muito, né? Porque você vai buscando aumentar a tecnologia para prevenir acidentes e problemas, e isso vai fazendo com que haja uma evolução científica. Então, aperfeiçoamento. Essas provações acontecem pela soma das necessidades dos espíritos que se encontram encarnados e, longe de serem tão somente uma punição, são um processo de educação. É aqui que eu quero entrar. Porque vira e mexe, a gente acredita o seguinte: fulano está passando por isso, está sendo punido. Né? Tem gente que não acredita em nada. E tem gente que vê também coisa onde não existe em tudo. São os opostos, né? Quando tem pessoas que falam, fulano está sendo punido. Com certeza, na vida passada, matou 50, fez um monte de bobagem, fez assim, por isso está passando por isso. Opa, calma lá. Primeiro, quem é você para dizer o que aconteceu com o outro? Mal, você sabe o que está acontecendo na tua vida. Então, começa aí, cuidado com a língua e cuidado com o pensamento. Segundo, que nós temos uma infinidade de possibilidades do porquê alguém passar em algum momento por uma provação coletiva. Então vamos lá, de novo. Uma delas é educação do ser. Então olha que interessante. Essas provações acontecem pela soma das necessidades dos espíritos que se encontram encarnados. Então tem espíritos que precisam da provação, sim, porque de alguma forma numa existência anterior, às vezes foram negligentes em ajudar pessoas, hoje vão passar por situações para entender o que os outros passaram. Tem. Mas isso não é punição, é retorno, é diferente. E também tem outros motivos que nós vamos entender agora. Mas todos eles concorrem para a educação do espírito, entende, gente? Para a educação do ser. Né? Quase sempre, em consonância com a lei, é o inconsciente coletivo que desencadeia, pressentindo o perigo que ameaça o destino da comunidade encarnada, da qual igualmente fazem parte espíritos, que, já tendo logrado algum crédito, não devem moralmente sucumbir com os recalcitrantes. Olha, vocês prestaram atenção nesse parágrafo? Vocês prestaram atenção nesse parágrafo? Olha o que o irmão José está falando. Ele está dizendo que tem muitos espíritos que, embora não tenham dívidas kármicas, mas eles aceitam passar por essas provações para dar testemunho moral de como viver uma dificuldade dessa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no meio de um maremoto, de um terremoto, de uma enchente, nós vamos ter pessoas que a lei divina alcançou por algum motivo? Sim. Pela lei de causa e efeito? Sim. Porque alguma coisa lá atrás a gente fez que nos fez atrair essa experiência? Sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos encontrar também pessoas que estão no processo de educação espiritual mais evoluído, de entendimento, e vão passar também por essas situações todas, para que elas testem a sua fé e para que testem a sua generosidade em relação às outras pessoas que não têm esse conhecimento ainda. Olha como isso é profundo. Olha como isso é profundo. Então, todos nós somos responsáveis de alguma forma. E vou lhe dizer mais. Hoje, você que de repente não está passando por uma aprovação coletiva, pode passar amanhã. Não se esqueça disso, né? Por exemplo, nós temos hoje no planeta, gente, milhões de pessoas que estão em campos de refugiados. Os campos de refugiado da África, pessoas, né, que estão fugindo das guerras, em especial agora na Síria, no Iêmen, né? Você vê muito triste isso tudo, né? Nós ainda temos muitas pessoas que estão passando fome crônica, não tem saneamento básico, não tem um mínimo para sua subsistência em várias partes do mundo.
Então, às vezes, você está no seu mundinho aí, fechado, sabe? No seu castelo, na sua bolha. Eu falo que é bolha mesmo. Às vezes a gente vive na nossa bolha, né? Então a gente acha que o mundo todo é a nossa bolha. A gente vê a notícia na internet, mas nem toca o coração da gente. Se isso não está acontecendo com você, você vê aquilo tudo debaixo d'água. Tem gente que olha e fala, ai, que triste e tal. Mas é natural, você não está vivendo aquilo. Não é? Você não está vivendo aquilo, então passa batido. Às vezes não faz nenhuma oração, né? Você vê um incêndio longo, nossa, quantos animais estão morrendo. Então assim, a pessoa, ai, já vai tarde, dá muito trabalho. É triste, né? Quer dizer, não é você que tem que resolver o incêndio, não é você que vai impedir o maremoto, não é você que vai conter o tsunami. Mas, poxa, você não pode fazer uma prece? Você não pode, né, doar um sentimento nobre para o planeta? Pensar nos seus irmãos que estão em outro país ou em outra cidade, vivendo uma experiência que amanhã você pode viver, que pode bater na tua casa, que pode bater na tua família, porque você não sabe do dia de amanhã. Você sabe do dia de amanhã? Muitas pessoas que hoje são insensíveis à dor do outro vão descobrir da pior maneira possível que jamais deveriam ter feito isso. Porque em algum momento no futuro acabam passando por grandes necessidades. E, infelizmente, vão encontrar pessoas insensíveis também. Então, assim, nós todos precisamos refletir sobre essas questões, né? Que faz uma diferença gigantesca para o nosso coração. Então, desastres naturais, eles aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Ainda piorou, né, gente? Quando a gente pensa que nós estamos desrespeitando a natureza, quando a gente pensa que, como humanidade, a gente está aumentando o desmatamento, que, como humanidade, nós estamos contribuindo para o aquecimento global, quando a gente pensa que, como humanidade, a gente vai desequilibrando pela ganância, pela cobiça, o planeta que Deus nos ofereceu de morada momentânea, isso explica por que eu e você atraímos muita coisa. Porque veja que interessante. Às vezes você hoje fala assim, mas eu não tenho nada a ver com essa história. Realmente, você tem razão. Hoje você não tem. Talvez hoje não tenha. Mas talvez em 3 existências anteriores você tenha sido uma pessoa que ignorou cuidados com a natureza. Sempre achou besteira cuidar da natureza. Fez um monte de coisa errada com a natureza. Bem, tá no teu karma. Aí você reencarna e atrai uma situação cuja efeito está sendo construído há 300, 400, 500 anos, foi potencializado recentemente, e você vive uma experiência de retorno de algo que você ajudou a construir. Você não lembra. Na tua cabeça você é vítima, pura e simplesmente. Mas a lei divina não esquece. A lei divina não esquece. Então tenha certeza. Se uma prova bate na minha porta, se ela bate na sua porta, a gente precisa encarar com coragem. Não é fácil, não é simples. A gente se questiona, você fala, meu Deus, por que comigo? Não é? Não é fácil, envolve a nossa família, pega, né, no nosso ponto fraco, que é a família. Mas não é fácil mesmo, em todos os níveis. Mas é um desafio. Eu vi algumas pessoas falando aqui, né? Eu estou dando ênfase na questão dos desastres naturais, porque é o que está acontecendo agora de novo, com essas chuvas assim muito acima da média. Mas é claro, o Covid é uma prova coletiva, como foi muito bem lembrado, e diversas outras doenças, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. E aí a pergunta é, será que a gente está aprendendo a lição? Será? Nós vacinamos. Pelo menos boa parte da população brasileira vacinou. Mas ainda assim, você vê quantas pessoas ignoram os cuidados que são necessários. Você vê essa variante Ômicron, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Nós vamos ter uma reunião com o mundo espiritual essa semana, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão trazer alguma informação nessa linha. Mas assim, via de regra, esse é um processo que é uma lembrança para o ser humano de ou desligado ou distraído do planeta Terra. Você não entendeu nada. Graças a Deus, ela não está matando tanto quanto a Delta e as demais, embora o índice de hospitalizações tenha crescido de novo, né? E, consequentemente, a gente tem esse volume gigante de gente sendo contaminada todos os dias, que nem no ano passado a gente teve. Mas por que é isso? Presta atenção, não precisa ser muito bom entendedor para compreender o que Deus está dizendo, a natureza está dizendo. Ela está dizendo, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Entendeu? Entendeu? Sabe aquela criança que te promete mundos e fundos quando ela quer alguma coisa? Você vai lá, põe ela de castigo, ela, não, eu prometo, papai, que eu nunca vou fazer isso. Eu prometo, mamãe, que agora eu melhorei. Eu prometo, eu prometo. Pronto, aí você tira do castigo. No que você tira do castigo, ela vai lá e pum, faz tudo errado de novo. É tudo errado de novo. Tudo errado de novo. Então, assim, gente, é desafiador. É desafiador.
E tenha certeza, se a humanidade não aprender, vai vir outras coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E não é sendo arauto, entendeu, de previsões, vamos fazer... Não tem previsão, não. É uma questão de lucidez e bom senso. Você está no meio de uma transição planetária. Nós estamos tendo choque existencial para a gente se questionar sobre muitos comportamentos. Você consegue compreender isso? Sobre muitos comportamentos. E a gente muitas vezes não se questiona. O que me assusta não é doença, não tenho medo de doença. Né? O que me assusta é doença da alma, porque a doença da alma predispõe à doença do corpo, de várias formas. Isso sim assusta. Assusta muito ainda. A ignorância humana, o nível de intolerância humana, o nível de imaturidade existencial que a gente tem para lidar com temas seríssimos como o desmatamento, como a transição planetária. Tem gente que não está nem aí, joga lixo na rua porque fala, esse problema não é meu. Pois é, meu filho. Você não acredita na reencarnação. Cedo ou tarde só vai voltar para você. Não agora, volta amanhã, mas volta. Você pode ter certeza, gente, não tem nada que a gente faça contra o planeta ou contra alguém que a gente não vai ter que resgatar de alguma forma. Você não foge à lei divina. Não tem jeitinho na lei de Deus. Não tem jeitinho na lei de Deus. Todos nós estamos envolvidos por esse processo, sabe, de conexão com a nossa casa. O planeta Terra hoje, ele é a nossa casa. As pessoas que habitam a Terra são nossos irmãos, sabe? São irmãos de jornada, são companheiros de casa. Se você faz o mal para a tua casa, ou você está fazendo o mal para você, ou você está fazendo o mal para os outros seres, você está lesando a lei divina. E é lógico que o sistema vai se voltar contra você, mas isso é óbvio, é só pensar um pouco. Não precisa pensar muito, não precisa ser nenhum iluminado para saber disso. Não é? É um mínimo de bom senso. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não foi isso que Jesus ensinou? Quem ensinou foi Jesus. Jesus disse isso. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Gente, isso é muito sério. Hoje teremos que usar a nossa chave. Infelizmente. Abra a cabeça! Abra o coração, ô criatura! Não existe nada por acaso, não. Mas está na hora da gente despertar. Aí fica a pergunta, pô, Ricardo, qual que é o meu papel? Seu papel é ajudar. O seu papel é servir, não entendeu isso ainda não? Nós não estamos fazendo favor para ninguém não, gente. Meu Deus do céu. Eu acho tão engraçado, né? Tem pessoas que eu encontro e a pessoa vem toda feliz. É legal isso, mas... Nossa, eu fiz não sei o quê. Eu ajudei o fulano. E fala com a boca cheia. Fez uma vez na vida. Que legal que fez. É tipo assim, você faz uma coisa boa no ano para 15, 20 esquisitas e acha que essa uma anula as outras? Não, gente. O comprometimento em fazer o bem é um processo constante. Você entendeu? Começa na tua casa, com a educação dos seus filhos, no relacionamento com teu marido, com a tua esposa, ou com seus pais, né? Com seus amigos. Começa com a sabedoria da gente viver nossas provas. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês estão aqui assistindo o Evangelho e estão passando pelo Covid, às vezes estão isolados. Você acha que isso não é uma prova? Claro que é. Nós temos uma grande amiga, né? Por causa essa gripe recente, ficou 10 dias isolado no quarto junto com o filhinho. 10 dias. Não é fácil. Claro que não é fácil. Imagina, você fica numa prisão voluntária, né? Mas precisa, dentro do quarto, sem poder sair para nada, para evitar, né? Contaminar outras pessoas e vice-versa. Graças a Deus está tudo bem, estão todos muito bem. Mas, assim, é uma prova, mas cada pessoa lida com a prova de um jeito. Tem gente que se revolta. E tem gente que tenta tirar proveito disso de alguma maneira. Provas são assim. As provas são testes para ver até onde a gente realmente melhorou, né? Para ver até onde nós estamos realmente despertando. Então, sempre que você puder auxiliar alguém, auxilie. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, Ricardo, eu estou aqui sozinho com Covid. Pois é, se você tiver pena de você, com certeza seu problema só vai aumentar. Mas se você tiver aí, você pega, eu estou sozinho aqui, porque eu não posso conversar com ninguém. Pega teu telefone, liga para outras pessoas que estão precisando de ajuda e anima elas. Sabe, nos grupos de WhatsApp, coloca mensagens positivas. Chama a galera para assistir o Evangelho. Manda pílula para as pessoas. Faça coisas boas. Garanto que você vai preencher sua mente. Você não vai nem lembrar direito que você tem Covid se você está em casa melhorando com a graça de Deus. E assim outras coisas. E assim outras coisas. Todas as vezes, né, que acontece uma situação dessa, por exemplo, vem uma enchente. Uma das vezes que nós perdemos praticamente tudo, né? Nossa, era um cenário de guerra quando eu voltei para casa. Eu fiquei desabrigado.
E era um cenário literalmente de guerra, né? Porque o rio baixa, é lodo para todo lado, é lama, destruição, não tem jeito, tem um prejuízo material muito grande, mas tem a questão emocional também, né? Você fala, meu Deus, né? A minha cama, sei lá, livros, fulano, importante, pelo menos quando não atinge as pessoas, né? Ou os animais que você ama ali, aqueles que estão mais perto, menos mal. Às vezes você ainda tem que lidar com essa prova, além da prova material. Então você olha e fala, o que eu posso fazer? Nada. Já choveu, já encheu, já bagunçou. O que você pode fazer? Com o que passou, nada. Mas e a partir de agora? Tudo. O que você pode fazer? Recomece. Recomece. Vá limpar com calma, porque é isso que tem que ser feito. Agradeça a Deus pelas coisas não terem sido piores. Peça a Deus a proteção e a intuição para entender, né? Por que você está passando por essa experiência. Peça a Deus para você ser instrumento de compaixão para ajudar outras pessoas que passam por experiências como a sua. Sabe, saia da posição de vítima do e agora o que vai ser da minha vida, que é a pior coisa. Porque por pior que tenha sido o seu problema, se você entrar nessa posição, ferrou tudo. Porque você vai ficar sem ânimo. Na verdade, você vai ficar sem energia. Você não vai conseguir sair do lugar. Isso não ajuda você em nada. Você já tem problema demais para resolver do que ficar com pena de você, entendeu? Então, é foco na solução. E é um dia após o outro. Vamos ajudar. Junta com o vizinho, junta com a comunidade, com a defesa civil, com a prefeitura, vai buscar ajuda numa igreja, numa religião, enfim, com os amigos, e a gente vai junto se ajudar. Pô, tô sem comida, vamos lá, compartilhando a comida, sabe? Pega a água do vizinho, daquele que tem água, até que a água volte, vai limpando as coisas devagarzinho. Não tem outro jeito, gente, é foco na solução. É foco na solução. Não é? Tem que ser, porque é um luto. É a mesma coisa. Desencarnou uma pessoa que você ama. É terrível. A dor, às vezes a saudade, claro que a saudade é grande, quem disse que não é? Não tenho dúvida. Mas e aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos lembrando da pessoa que morreu deixando de viver? Isso é um suicídio. E aí, se você desencarnar dessa forma, você não vai encontrar a pessoa que desencarnou, porque ela está numa vibração e você está numa pior. Não resolve. Lembre-se, a sua única chance de se comunicar espiritualmente com a pessoa que você ama e desencarnou é a sua vibração ser muito elevada. Porque se a sua vibração for baixinha, michuruca, de dor, revolta, você não vê mas tão cedo. É o oposto. Então o que você faz? Foco na luz. Recomeça. Tá difícil, Ricardo, eu sei. Cara, eu tô chorando todo dia. Pois chore, beba água para não desidratar, reze bastante para fortalecer a alma, mas chora, você tem o direito de chorar, você tá com saudade. Ué, você vai ser insensível? Tá certo. Mas foco. Não tô conseguindo comer. Toma uma sopinha. Tá difícil? Empurra a goela abaixo, porque você tem que alimentar teu corpo e a sua alma. E você sabe, vai passar. Nossa, eu tô desanimado. Claro que você tá desanimado, é normal. Não conheço ninguém que a pessoa desencarnou e você ama a pessoa e você fala, uhul, que beleza. Ué, claro que você tá desanimado. Não tem nenhuma novidade nisso, não, é? Só que você não pode se entregar ao desânimo, entende? Aí vem a fé. É um dia após o outro, é uma semana após a outra. E aí você vai buscando ajuda aqui no Evangelho, na sua oração, você abre seu livro, você tem tua religião, você vai no seu templo, né? Se você pode pagar uma terapia, ótimo, você vai fazer a sua terapia. Você vai buscar o quê? Recurso, foco na solução. Entende? Você vai mandando prece, energia para aquele que desencarnou. Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai se reconstruindo. Porque se por algum motivo a lei divina te deixou aqui na Terra, é porque não está na tua hora de ir ainda. E se não está na sua hora de ir ainda, existe um propósito. Então a gente precisa aproveitar bem esse tempo que nós temos aqui. O que acontece? Nós precisamos entender a lei divina para evitar a revolta. As pessoas às vezes não entendem. Tá, eu vou estudar isso vai evitar o que na minha vida? A revolta. Se você tiver que passar por um acidente, não vai evitar o acidente. Você pode ter certeza, você vai passar pelo acidente. Ponto, acabou. Você pode rezar quanto for. Se o acidente precisa acontecer com você, ele vai acontecer com você. Só que quando você está com o seu coração forte, você tem uma condição íntima de viver a prova e de vencer a prova muito maior do que se você estiver internamente fragilizada, fragmentada, entendeu? Esse é que é o grande ponto. Se você tiver que passar por um problema de afeto, no teu casamento, se você tiver que passar por um problema financeiro grave, se você tiver que passar por um problema de saúde extremo, infelizmente ou não, depende do ponto de vista, isso vai acontecer.
Se está no teu plano kármico, porque a lei divina entende que sua alma precisa disso, ou eu, né? Às vezes eu preciso passar por isso, que nós precisamos disso, isso, nossa oração, nossa fé, participar do evangelho, isso não vai evitar a prova. Só que a prova, ela se torna muito mais leve do que seria se a gente não tivesse fé. Entende isso? Se a gente não tivesse esperança, se a gente não tivesse o foco no bem. Então não adianta a gente ficar falando assim, Senhor, tira essa prova de mim. Não, diga assim, Senhor, me dê sabedoria para passar por todas as provas que eu precise passar. Afasta as que eu não necessito, mas aquelas que eu necessito, me dê sabedoria. Me dê discernimento. Aí você vai começar a ser exemplo para quem te rodeia. Entendeu a ideia? Aí o teu vizinho que vai ver você passando pelo luto, ele começa a pensar, nossa, então existe uma forma de viver um luto sem fazer tanta bobagem, se desesperar. Tem, porque ele vai te ver. Aí, de repente, você está por um problema financeiro grave, mas você não está ferrando ninguém, matando ninguém, roubando ninguém, você está se esforçando de diversas maneiras. Aí o teu vizinho que tem um monte de pensamento negativo para fazer besteira porque está com problema financeiro, vai ver a tua atitude moral, vai ter a sua forma de lidar com o problema. Ele vai pensar duas vezes, ele fala, opa, existe uma outra alternativa. Aí você está doente, mas você passa um exemplo de resignação, você passa um exemplo de resiliência. Aquele que está do teu lado doente, que normalmente é mole demais, que é hipocondríaco, que adora uma doença, ele olha para você e fica até inibido. Fala, opa, peraí, existe uma outra forma da gente lidar com a doença. Entende, gente? Então as provas, elas batem na porta individualmente ou de uma grande coletividade com o objetivo da educação do todo. Esteja você envolvido diretamente pela via kármica ou do ponto de vista da necessidade do testemunho do amor, todos nós precisamos da fé em Deus. Entende? Então você se revoltar contra Deus é a pior coisa que pode acontecer. Por isso que eu falo que me preocupa muito. Por isso que todas as vezes que acontece uma situação dessa, eu falo nas pílulas e vou falar sempre. E trago aqui nos temas e vou trazer novamente. Por quê? Porque o conhecimento da lei divina não impede você de passar pelas provas e pelas dores. Não se iluda, não vai impedir. Só que ele tira a revolta, porque você passa a entender o porquê sofre. Você passa a entender o porquê das coisas. E aí, consequentemente, essa maturidade eleva a tua vibração, te coloca em contato com outro patamar, uma outra faixa vibracional muito superior, entendeu? De vida. E aí as pessoas começam a olhar para você e falam, meu Deus, eu não consigo entender. Como é que você, passando pelo que você está passando, consegue ter essa paz? A pessoa não vai entender. Porque ela acha que você não tem problema. Todo mundo, gente, tem muito problema. Se você está encarnado, você pode ter, não tem este na Terra que não tenha problemas. Não existe. No planeta Terra é mundo de provas e expiações. Não tem. Aqui é o lugar dos problemas. A diferença é como você está lidando com esses problemas. Profundo, meus amigos. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw foi um dos maiores dramaturgos britânicos. Para muitos, o maior depois de William Shakespeare. E George Bernard Shaw disse certa vez, algumas pessoas olham para os desafios e perguntam, meu Deus, por que comigo? Eu aprendi a olhar para eles e perguntar, e por que não? Eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase. Como dizia Jesus, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.